queridos amigos da TV A Caminho da Luz. Que alegria mais uma vez termos a sua companhia, agora chegando no final de mais esse projeto. Qual é o projeto? Estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Um livro que nos empolga, nos emociona, mas acima de tudo, convida-nos à reflexão da vida. Esse livro está sendo reeditado através dos vídeos pela TV A Caminho da Luz, onde já gravamos há mais de 10 anos atrás. Por quê? 2 motivos imperiosos. O primeiro, a tecnologia sofreu uma grande alteração, lógico que para melhor. Segundo, sabedor que André Luiz é Dr. Carlos Chagas, nós tivemos a oportunidade de receber uma obra-prima quando Carlos Chagas Filho lança uma edição de 1000 livros, Meu Pai. E eu tenho a oportunidade de ter esse livro. Então nós hoje, inclusive agora, depois de toda a história dele, mais de 1 ano de trabalho na Câmara de Retificação, todo aquele sofrimento que ele passou nas zonas umbralinas, agora é momento dele visitar a sua casa. É um capítulo imperdível. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido telespectador, querida telespectadora. Agradecemos ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade de estarmos estudando esta obra com tantas revelações. Rogo aos bons espíritos que nos envolvam, nos iluminem, nos intuam em mais este estudo, em mais este vídeo. O capítulo de hoje é o 48º, Culto Familiar. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. É um trabalho mediúnico, não é? Da mesma maneira que os espíritos podem se comunicar entre os encarnados por sua vez, também em desdobramento, no estado do sono, pode se comunicar no plano espiritual. Então nós vemos que a mediunidade se faz de lá para cá e daqui para lá. Então nós percebemos que para nós espíritas, hoje nós vamos ver, porque André foi convidado para participar de uma reunião íntima na casa de Dona Laura, dos quais eles vão receber uma comunicação do marido, Ricardo, que já está encarnado e que vai trazer notícias, está na condição de criança, por isso ele teve que ser auxiliado. Então nós vamos ver um capítulo muito bonito. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. É interessante, às vezes a gente lê um livro, eu confesso a você, querido telespectador, que eu já li muitas vezes esse livro, mas muitas vezes mesmo. Às vezes muitas coisas passam desapercebido. Então Clarencio arrumou em mais de 30 pessoas que estavam à casa de Dona Laura, as poltronas, de maneira que estava de 12 em 12. Engraçado, nosso lar tem 6 ministérios, cada ministério com 12 pessoas. Por que será? Quando Jesus esteve na terra, ele arrebanhou 12 discípulos.
O número 12 é um número simbólico. Então isso nos chama a atenção que nosso lar não é uma cidade espírita, é uma cidade essencialmente cristã. Logicamente, deva ter pessoas também de outras religiões, e ali se trata com o maior respeito, mas ela é genuinamente cristã, mesmo porque o nosso país é um país cristão. Hoje nós temos a maior comunidade católica do mundo, a maior comunidade espírita do mundo, a maior comunidade evangélica do mundo. Então nós somos um país de crença cristã. Então nós percebemos que esse 12 tem uma simbologia muito grande, principalmente para o governador, que instituiu esses métodos em nosso lar. Então nós estamos vendo hoje uma tela cristalina. Hoje nós já compreendemos, pela nossa tecnologia, estas televisões, estes mecanismos que nós temos, que naquela altura era inimaginável. Então nós vamos ver que a comunicação se dará pela coletividade que estará vibrando positivamente, e aquela televisão servirá como o meio do seu Ricardo se fazer visível e audível para aquela assembleia de aproximadamente 30 companheiros. Interessante, né, André? 4 metros de distância eles se faziam das poltronas a essa tela que tinha a altura mais ou menos 2 metros. Que interessante, né? Já era uma televisão grande, de plasma, só para nós termos uma ideia. Que coisa linda que André Luiz descreve para todos nós. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. É interessante, né? Eu fico imaginando a dificuldade que André Luiz teve para descrever algo que nem ele conhecia, apesar de ser um grande cientista, porque a Terra estava, na época que ele desencarnou, começando a receber todas essas informações da tecnologia. E em segundo, o que me chama a atenção, André, é como quando nós no centro vamos fazer um evento, nós trazemos geralmente alguém que mexe com o som, alguém que mexe com a aparelhagem. Quantas vezes o Paulo aqui, que trabalha conosco, teve que ir lá no centro, ajudar a preparar o som, ajudar a preparar toda aquela aparelhagem, não é? Para que nós possamos então transmitir pela internet para todo mundo a mensagem naquele horário determinado. Então nós vemos hoje isso aqui, André, explicando de maneira muito fácil. Ele arrumou todo o equipamento e diz, olha, da minha parte aqui está tudo certo. Agora nós só precisamos que ele desprenda do corpo, que isso não é difícil, porque ele está na condição de criança para estar entre nós. Olha que interessante. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correio, que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos há, que vivem por lá, entre dois mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou, ali está a câmara, que nolo apresentará. Então nós começamos a perceber que as informações são muito interessantes, porque se formou uma câmara, onde essa câmara ele vai se materializar para dar a sua
comunicação. E a aparelhagem está toda ligada para que possa essa câmara funcionar de maneira adequada para que as informações venham de maneira correta. E André perguntou, mas ele vem até aqui? Sim, ele vem, André. Não é todos que estão aprisionados no corpo físico. Tem espíritos que desde pequeno, na condição de criança, já conseguem ter essa liberdade. São espíritos já preparados para tudo isso. Vamos relembrar que Ricardo e Dona Laura já estavam em reencarnação programada. Espíritos que já estavam vindo com determinadas missões de trabalho no campo do bem. Então, eram espíritos que tinham pouco a espiar. Então, nós percebemos que aqui tem um detalhe muito interessante, André. Tem um detalhe interessante. E agora nós vamos ver um outro método de comunicação quando uma pessoa está encarnada para com a família que está no mundo espiritual. Então, é este aparelho, naquela altura, passado quase 80 anos do livro, hoje provavelmente existam outras técnicas mais aperfeiçoadas do que as que foram usadas naquela época, mas é importantíssimo estas informações que estamos vendo no dia de hoje. Continua o diálogo de André Luiz. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então aqui nós vamos ver, né, que aqui estavam 4 metros de distância, não é? Aqui o que se formou em torno de 2 metros mais ou menos, essa câmara, aonde ele iria ficar ali dentro, ele não receberia nenhuma mentalização daqueles que ali estavam, porque poderia perturbá-lo, que ele estava em formação ainda, na condição de criança, e isso poderia trazer a ele algum desconforto. Então, logicamente, ele iria dar uma mensagem, como ele deu, mas essa mensagem nós vamos perceber que houve algumas características também que foi usada. Então, por isso que ele está reservado, onde ele não pode ter influenciação. E aqui já nos deixa também entender que em planos superiores, onde não existe esta afetação da saudade destrutiva, não precisa deste subterfúgio. Nós estamos falando numa região como a de nosso lar, só que existem espíritos que vêm de regiões bem mais adiantadas do que nosso lar, os grandes missionários, seja em que área for. Então esta é uma realidade para uma cidade como nosso lar, para que as sensações dos familiares não pudessem prejudicar a paz também daquela criança. Queria que você prestasse bastante atenção nessa frase que o André vai ler agora. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Olha que coisa fantástica. Às vezes a gente não se atenta a esses pormenores. Tocou o telefone. Lísias foi atender. Era quem? Um funcionário das comunicações. E diz, olha Lísias, está autorizada a começar o trabalho. As equipes espirituais já estão lá. Os equipamentos, com certeza, foi ligado equipamentos também para todo esse preparo. O espírito já está fora do corpo e já está pronto para iniciar as atividades. Que coisa linda, não, André? Parecia igual ao método antigo, você ligava para uma central e a central fazia ligação. Hoje em dia, eu, por exemplo, já não sou desta época, mas até para imaginarmos fica um pouco difícil hoje com a facilidade de um celular, de um telemóvel para os amigos em Portugal. Continua a descrição. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas, em voz baixa, somente agora
há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Então aqui nós percebemos que a equipe espiritual tinha que deixar todos descansarem, todos ir para o momento do descanso, a casa tinha que estar em paz. Então, à 00:40 foi quando todos estavam dormindo, que eles puderam então aproveitar aquele ambiente para que as atividades pudessem acontecer. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então aqui nós percebemos, primeiro, 2 dados importantes. Há pouco ele comentou que as conversas eram conversas fraternas, Isso é um ponto que ajuda muito o ambiente. Só que agora é hora do silêncio e é hora de elevar o pensamento ao mais alto, ou seja, aquela concentração através da prece, porque iria acontecer um fato importante onde a prece seria, sem sombra de dúvida, o recurso mais importante que eles iriam usar nesse instante. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Então aqui nós percebemos, o quanto esse momento é importante. Primeiro, quem está conduzindo a reunião não é qualquer um, é Clarencio, um dos ministros mais respeitados de nosso lar. Segundo, é que Clarencio convida a todos, porque agora é momento de emitir amor, que é o que Ricardo, nós sabemos que a encarnação é igual à desencarnação. No começo, tem uma perturbação natural. Então é necessário que possa envolver ele numa corrente de amor para que ele possa, então, trazer a sua mensagem. Observei, então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Então aqui nós vemos que ia ter um momento de cântico. Então, olha que coisa, Então um foi para o piano, o outro foi para a harpa, a outra foi para a cítara, e além disso, Teresa e Heloísa ficaram com as suas belas vozes compondo uma canção. Então nós vemos que essa harmonia, lógico que ia encher o coração daquele irmão que estaria relembrando aqueles momentos de festividade, de música que reinava naquele ambiente. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então nós vemos aqui que agora ele vai decifrar a letra da música
que ele não consegue, e ele mesmo expressa, colocar com tamanha beleza e o encanto com que eles colocavam nessa melodia. Então ele vai aqui colocar para nós a letra, para que nós possamos também viajar nesse contexto dessa mensagem de amor que vibrava pela boca e ao mesmo tempo também fazia vibrar por aqueles instrumentos que estavam sendo tocadas, fazendo aquela harmonia perfeita do ambiente. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar, esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então aqui é aquela exaltação de amor para com o nosso Criador, Deus nosso Pai, para com o co-criador, nosso Senhor Jesus Cristo, convidando-os para estar junto conosco nesse envolvimento fraterno, envolvendo os nossos pensamentos e os nossos corações. Então, cada frase dessa tem um sentido de amor que nos convida a não nos perturbarmos no nosso dia a dia, a mantermos o equilíbrio, e encerra esse cântico falando da oração. A oração é o alimento que todos nós necessitamos para o processo da nossa evolução. E eu vejo que foi uma letra feita para o Ricardo. Então aqueles filhos, aquela família, envolto de muita beleza, canta com o coração, canta com o sentimento de uma pessoa que trazia muita paz, muita luz. E se aquela família tinha um lar em nosso lar, muito foi pelo esforço do seu Ricardo, de Dona Laura e, evidentemente, de cada um que ali estava. Então, de fato, é uma mensagem muito bonita que nos convida a repensarmos em torno da saudade, da alegria, e é um convite a aproveitarmos os momentos que estamos com aqueles espíritos que amamos. Continua a descrição. Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Então aqui só uma nota importante de dizermos, Ricardo não se fez na condição de criança. Ele estava com seu perispírito modificado, crescendo juntamente com aquele novo corpo físico, na sua nova reencarnação, mas aqui envolveram outros ministérios, como o da comunicação,
e o do próprio auxílio, e o Ricardo se fez visível como ele se apresentava na sua penúltima existência. Por que penúltima? Porque ele estava reencarnado atualmente. Então, com aquela madureza, com aquele aspecto que os seus familiares estavam habituados e, acima de tudo, com a lucidez de um adulto, porque não adiantaria ele se apresentar ali também com a inocência de uma criança sem ter qualquer compreensão do que se passava. É eu pegar uma criança de 6 meses e querer dar uma aula de português, uma aula de inglês, a criança vai olhar para nós e não está entendendo nada. Por isso que ele se fez a feição de como ele era quando estava encarnado pela penúltima vez. E um outro ponto importante, André, que nós não podemos esquecer, que isso só é possível em reencarnação programada. Reencarnação onde os espíritos são preparados para isso. Então nós percebemos que aqui é importante notar que não é um caso que nós vamos sair contando achando que vai acontecer com naturalidade. Não. Ricardo é um caso à parte, nós estamos estudando uma família que estão... O Ricardo já reencarnou, a esposa vai reencarnar agora no dia seguinte dessa comunicação, e eles estão vindo com tarefas onde eles vão ser auxiliados, inclusive por alguns ministros, no trabalho do bem. Vão ser aqueles casais exemplo para a comunidade, sem sombra de dúvida. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Então agora ele traz uma mensagem para a esposa, lógico, de edificação, de conforto, aos filhos, expressando toda a sua alegria, expressando todo o seu momento de paz, e emocionado aos prantos, olhando para aquela comunidade pequena que estava ali, mais de 30 pessoas, amigos diretos do coração. Ele então pede se havia possibilidade do grupo novamente cantar, porque era uma música que o emocionou muito. Então nós vamos ver que a comunicação não pode ser durante muito tempo. Então nós estamos percebendo que é uma comunicação mais de incentivo à dona Laura, de alegria para a família de rever o pai e de trazer essa mensagem de amor. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Então nós vemos aqui que a filha, de muita emoção, agarrou aquele globo onde o pai estava e pergunta o que poderia eles ali em nosso lar ajudar a sua caminhada. Lógico, ele tem dificuldade para se comunicar. Por quê? Porque ele já estava em outro corpo e ele estava ali se manifestando na sua forma de existência anterior. Então nós ficamos aqui imaginando quanto a espiritualidade teve, quantos espíritos puseram a trabalhar nesse evento.
uma equipe na casa do encarnado, Ricardo como criança, uma equipe nas comunicações, uma equipe na casa de Lísias. Então a coisa não é tão simples, não é? Ele tentou dar umas pinceladas para o nosso entendimento, mas lógico que existe aqui toda uma complexidade para que isso pudesse ter ocorrido. Então aqui ele demonstra que ele não falava com naturalidade, ele tinha dificuldades também de falar pelas limitações da condição atual que ele se encontra. E outra coisa, o seu Ricardo, ele não necessariamente estava com o seu perispírito naquela tela cristalina. Ali era a sua imagem. Ele poderia, por exemplo, ter desdobrado o seu campo mental apenas e se feito visível através de uma materialização por aquele aparelho. Então, nós estamos aqui falando de uma operação que André Luiz ele não teve oportunidade de escrever mais detalhes a respeito. Mas ele não estava ali espiritualmente, ele estava ali a sua imagem, como você que está me vendo na sua casa. Eu estou gravando num estúdio, numa outra cidade, às vezes num outro país, e você acompanhando a sua tela do celular, do computador, da sua televisão, mas eu não estou aí dentro da sua casa. O exemplo é a mesma coisa aqui que estamos vendo no dia de hoje. E André Luiz também traz nas suas obras a divisão dos 7 corpos que nós temos, não é? Onde nós temos dificuldade de saber onde começa um, onde termina o outro, quais são as suas funções. Nós sabemos que o corpo mental é um dos mais poderosos, não é? Então nós começamos a ver que isso que o André Luiz está nos dizendo é um início de um estudo que nós vamos ter que nos aprofundar para entender tudo isso. Ele está dando umas pinceladas para nós entendermos. Observei, então, que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: "Sua mãe virá ter comigo, em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês, igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, senão rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre?" Então aqui ele diz, olha, eu no momento não preciso de nada, eu já estou reconfortado porque eu sei que a sua mãe vai vir em breve, ou seja, o dia seguinte estava programada a sua reencarnação. Vocês vão vir em seguida, para que a gente possa aqui na Terra, aqui na crosta, quando a gente fala Terra, nós mencionamos a crosta, não é? Fazer uma tarefa de atividade que já está programado. Então tudo isso, perante a lei divina, já está organizado. O que pode eu querer mais? Todos chorávamos, enternecidos, quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados. Ouvi Ricardo exclamando quase à despedida: "Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito." É um pedido muito forte, não é? Talvez um pedido contrário daquilo que todos nós fazemos no dia a dia. Queremos ganhar na loteria, queremos ter facilidade, queremos ter uma vida provida de muitos bens materiais. Então veja que o que ele pede é para que a família continuasse rogando, para que ele não tivesse tanta facilidade nos meios do campo material, para que ele não esquecesse o seu compromisso e a sua atividade no campo do bem. Então nós percebemos que o que os espíritos preparados pedem é exatamente ao contrário daquilo que a grande maioria de nós pedimos no nosso dia a dia. Esse é o diferencial de um espírito que está preparado para uma reencarnação promissora, de nós que estamos achando que a Terra poderá nos oferecer as alegrias da vida. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara,
que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Veja que toda essa operação se passou em pouco tempo. Pelas próprias condições reencarnatórias de Ricardo, isso foi coisa muito rápida. Foi o tempo dele ouvir 2 vezes a música, foi o tempo dele dar uma mensagem específica à dona Laura de encorajamento, foi o tempo dele ouvir a sua filha perguntando o que ele necessitava, ele dizia que precisava de muitas preces para que ele não caísse naquilo que o mundo cai, nas tentações do dia a dia, relembrando que até Jesus nos conta a Bíblia, que foi tentado, imaginemos nós. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Então André Luiz se dirigiu à nossa irmã Laura para despedir também dela. Ele tinha um preito de gratidão muito grande. Já vimos em capítulos anteriores que ele nos deixa informações de que já teve participação naquela família também. Não era a primeira vez, não era um encontro, era um reencontro. E ali nós percebemos que quando ele estava chegando diante dela, ele foi tocado. E agora nós veremos por quem e o que ocorreu após esta narrativa. Era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Aqui então, já era um momento de grande alegria para André Luiz ter convivido naquele âmbito familiar, onde as emoções pairavam por todo lado, Clarencio, que iria acompanhar a reencarnação de Dona Laura, faz um convite especial. André, se você quiser nos acompanhar, nós podemos fazer uma visita à sua casa. Diga de passagem, era tudo que André queria. André queria ver a sua família, André queria ver os seus entes queridos, que é natural, porque os encarnados, nós que ficamos na crosta, achamos que a saudade é só daqui para lá. Não, a saudade também é de lá para cá. Então nós percebemos que com certeza a família estava ansiosa, como ele também. Ele estava ansioso agora conhecendo a vida após a morte, de ver a sua esposa, de ver os seus filhos. E isso, lógico, que trouxe a ele naquele momento um ímpeto diferente para o seu coração. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe 1 semana de ausência depois do 1º ano de cooperação ativa. Então nós percebemos aqui um fato muito interessante. Por quê? Analisando com muita calma essa colocação, nós vemos a mudança que André Luiz ou Dr. Carlos Chagas começou a ter. Ao mesmo tempo que ele via a necessidade de visitar a sua família, ele passou a ter nas câmaras retificadoras um enorme carinho para com aqueles doentes. Ele trabalhava incansavelmente. No capítulo próximo, você vai ver um pouco a sua história, que era um homem que realmente trabalhou muito, deixava a sua família, no bom sentido falando, para as pesquisas, para ir ao campo.
Então nós vemos que foi um homem muito dedicado. Então agora ele diz, olha, tem uma preocupação íntima. Eu estou aqui preocupado, se eu for, vou ter que deixar o meu trabalho, como é que isso fica? Então ele, percebendo tudo isso, não é? Clarencio, lendo o seu pensamento, porque ele não exteriorizou o seu pensamento. Então Clarencio diz, olha, você tem horas de trabalho extraordinário. Em um ano, ele conseguiu uma conquista muito grande em nosso lar. Ele já tinha bastante crédito. Então, tenho a certeza que se eu conversar com o ministro Genésio, ele não vai opor. Por quê? Porque você tem merecimento, precisa de um descanso. E agora nós vamos ver, com o coração bastante festivo, qual foi a reação de André Luiz. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo, e enfim rever a esposa e os filhos amados. Então ele ficou convencido de que era realmente o momento, o júbilo que representou-se naquele momento diante do seu coração, fez com que ele então ficasse tocado. Era o grande momento de ver a esposa e os filhos. Queridos amigos, chegamos ao término do antepenúltimo capítulo. Capítulo 48º, agora só falta o 49º e o 50º capítulo, para encerrarmos o projeto do livro Nosso Lar e já voltarmos à ordem natural, agora começando o livro Entre a Terra e o Céu. Eu convido a você a se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz, a habilitar as notificações. Neste próprio vídeo, você pode nos ajudar pegando o link e divulgando nas suas redes sociais, divulgando para os amigos e familiares. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha, que ele é muito importante para nós. E também convido a se inscrever e seguirem eu e o nosso querido Sérgio em nossas redes sociais. Ali poderão perceber um pouquinho das atividades que temos junto ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. E você pode ser um colaborador para mantermos as atividades que existem aqui na cidade de Itapira. Quando você se torna um membro, por exemplo, é uma forma que você tem de ser um cooperador, uma cooperadora do centro. E a sua ajuda ela é muito importante. Você também pode nos ajudar visitando a nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Ao adquirir um livro, você estará ajudando diretamente as nossas atividades. E também temos o WhatsApp para que possa entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio. O número é 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa, já com o coração partido, porque estamos indo para o final desse projeto que nos encanta, que nos motiva. E eu gostaria de agradecer a você pela sua audiência. Não esqueça de dar o seu like, o seu positivo, que ajude muito a nossa página. Vamos encerrando nesse momento o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Nosso Lar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.